Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Você está no Podcast Servos e hoje nós vamos para mais um episódio muito interessante. Nós queremos tratar de uma temática de relevância para a igreja, especialmente para os nossos irmãos e irmãs que são vocacionados a servir a Deus na área da música. Queremos tratar do tema regência e vocais na igreja. Vamos falar da formação, da rotina e também da organização de um ministério que serve com excelência. E para tratar desse tema de hoje, tá? Nós temos uma convidada especial, que é a irmã Janice Vasconcelos. Ela entende muito bem dessa área, ela é regente do vocal da Assembleia de Deus em Pedreiras, atua nessa área já há um bom tempo e acreditamos que é uma pessoa capacitada, habilitada para nos ajudar e nos orientar dentro dessa temática. Irmã Janice, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero começar com uma pergunta básica. Quem é Janice Vasconcelos? Certo. A paz do Senhor a todos. Eu agradeço a oportunidade, pastor Fábio, por estar aqui, certo? Eu me sinto muito honrada por este convite. E quem é a Janice? A Janice é serva do Senhor, esposa, mãe e regente também da cantata, né? São aí já, eu acho que 7 anos, né, de cantata. E também sou professora da IBD, dos adolescentes. Também ajudo na área infantil aqui na igreja. Então, eu estou aqui para... Muito bem, então nós queremos começar com a nossa primeira pergunta e uma pergunta básica. A gente sabe que uma pessoa que deseja servir a Deus na área da música, não pode ser qualquer pessoa. A liderança também precisa saber escolher essa pessoa, saber selecionar essa pessoa. Então nós acreditamos que esse assunto é de suma importância, principalmente para líderes e regentes de vocais. Na escolha da pessoa deve ter alguns critérios. Então, com base nisso, eu quero perguntar para você quais os critérios básicos uma igreja deve considerar na formação de alguém que deseja atuar como regente e liderar vocais ou corais no contexto do Ministério da Música local. Certo. É interessante essa pergunta porque a igreja ela deve observar alguns critérios, né, que muitas vezes passa despercebido, né? Então, um deles é o testemunho cristão, né? Se é coerente com a fé que ela professa, né? A vida devocional ativa, oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, o compromisso, né, com a igreja local, se ela é submissa ao seu líder pastoral, né? E entender que o louvor, ele é um ministério. Certo? E outro critério não menos importante também que nós podemos observar é noções de regência. Se a pessoa ela entende de compassos, de entradas, de cortes, dinâmica, percepção, certo? Afinação e entre outros. Então, esses critérios, eles devem ser levados em consideração por quem, né? Pela pessoa que queira desenvolver esse ministério musical, como também a igreja tem que observar esses critérios. Então, o regente, ele não lidera vozes, mas pessoas em adoração. Então, isso é muito importante, né, que a igreja venha observar e ter esses critérios em mente. Muito, muito interessante, né, essa resposta, porque a gente pode sintetizar esses critérios em vocação, né? Você Sim. deixou isso evidente, que a pessoa precisa ter vocação. Quando você fala do testemunho, a gente entende a questão do caráter. Sim. E se a pessoa é vocacionada, ela sente essa vocação, ela tem caráter, então ela precisa ter o preparo. Sim, Porque sim. algumas pessoas pensam que as habilidades podem simplesmente cair do céu e a pessoa já está capacitada. Então tem também aí o manejo humano de Sim, se sim. preparar, se buscar conhecer. Eu, pelo menos de música, não entendo praticamente quase nada, mas muito bom. Dando continuidade, eu também quero levantar uma questão interessante. Nós já falamos dessa questão do conhecimento musical, né, da questão da liderança, comunicação,
também sensibilidade e questão de organização. Com base nisso, eu faço a nossa segunda pergunta, que é o seguinte: além do conhecimento musical, quais as habilidades naturais e competências pessoais são essenciais para um regente que lida semanalmente com pessoas, porque tem os ensaios, Sim, sim. aquela labuta, correria, né? Como é que um regente lida, né, com pessoas semanalmente nessa questão de ensaios e responsabilidades ministeriais, a vida profissional que as pessoas possuem. Qual seria aí a recomendação que a regente Janice Vasconcelos poderia dar para os nossos ouvintes? Então, como você disse, nós já passamos a semana toda naquela correria, né? Então, o cansaço às vezes toma conta da gente e quando a gente vem para o ensaio, às vezes cansado, não só a gente, mas também as pessoas quando vêm, né? Cansado, saem de casa, dispostos a ensaiar e tudo. Então, uma das coisas que nós temos que levar em consideração é a empatia, a paciência, né? E o equilíbrio emocional para conduzir um ensaio com excelência, né? Então, se nós tivermos isso tudo, a empatia, a paciência, porque não é fácil você passar a semana toda na correria e você chegar e ainda, né, transmitir o seu conhecimento, aquela música para as pessoas que muitas vezes estão ali cansada, às vezes não entende. Então, é de importância você ter esse equilíbrio emocional, essa paciência e a empatia também, né? É interessante, né, essa resposta que você nos apresenta, porque levanta alguns pontos, né, de reflexão. Basicamente, nós estamos tratando de pessoas vocacionadas que desejam exercer esse ministério na igreja local. A gente percebe que o regente de vocal, ele é um líder semelhante aos demais. Nesse caso, você deixa evidente que ele precisa de gestão para gerir grupos, tem que ter essa habilidade. Você levanta um ponto interessante, o resultado da rotina, a pessoa está cansada, sobrecarregada, a gente não sabe como foi o dia dela no trabalho, e aí esse líder precisa saber gerir essas situações, né? Às vezes compreender algumas ausências. A gente percebe também essa questão de liderança. Então, o líder da regência, o líder de vocal, ele precisa ter essa sensibilidade, essa organização. Sim. E são pontos interessantes, porque algumas pessoas podem ter a ideia de que é só chegar lá e fazer os movimentos, como você falou, né? Levantar os braços, mexer, e vai além disso. Porque pela sua resposta a gente observa que existe a gestão de pessoas, existe a comunicação, são fatores importantes. Nós estamos lidando com pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes, então cada um às vezes chega de um jeito e passou o dia todo, às vezes aconteceu alguma coisa e ele está estressado, né? Então você tem que demonstrar o seu lado, né? Com sabedoria, né? E é isso. Muito interessante. E dando continuidade, já que nós estamos dentro dessa questão de correria, né, trabalho, ocupação, a pessoa precisa saber conciliar ministério. Quando eu me refiro ao ministério aqui, especificamente ao vocal, aos regentes, né, precisa conciliar. E aí eu te faço uma terceira pergunta, que também é interessante, que serve para pessoas que desejam atuar dentro desse ministério de música na regência de vocais. Como conciliar a rotina da igreja? Por exemplo, na igreja nós temos cultos, tem os ensaios, né, que são bem puxados, né? Tem ensaios, tem agendas, e também tem o serviço voluntário, tanto de pessoas quanto da própria igreja. Então nós temos aí essa questão de cultos, ensaios, agendas, né? Como é que uma pessoa que deseja atuar nessa área, ela pode conciliar essa rotina com a necessidade da disciplina e excelência musical no ministério da música? Olha, ela tem, para ela saber conciliar, né, os compromissos, tem que ter um planejamento. Tem que ter planejamento, como por exemplo, eu sou regente e aí eu vou escolher o hino para domingo. E aí eu chego no domingo e chego aqui para os músicos, ó, o hino é esse aqui.
para domingo à noite, no mesmo dia. Então, assim, não funciona. Não funciona tanto para o vocal quanto para os músicos. Então, tem que ter um planejamento, certo? Se você escolher uma música, envie com antecedência para os músicos ter tempo de ensaiar, de ouvir, né? Porque eles também precisam do planejamento. Né? Então, envolve tudo isso. Se você quer que seus hinos saiam perfeitos, né? Que você tenha um louvor excelente, você precisa fazer esse planejamento, enviar as músicas com antecedência, né, para os músicos, né, e fazer seu planejamento. Por exemplo, se os cultos é segunda, quarta, sexta, nós temos aí a terça, a quinta para você se organizar com o seu vocal, para ensaiar. E dá tempo suficiente para você ensaiar e sair um louvor bonito para a glória de Deus, né? Muito interessante. Então, praticamente você traz para a gente a realidade prática da igreja local, né? Essa correria, essa rotina. E quando você falava, eu pensei em algo interessante. Eu acho que a tecnologia hoje facilitou muito a vida dos regentes. Com O certeza. WhatsApp, por exemplo, Com né? certeza. Porque cria lá o grupo do WhatsApp, Sim. coloca o hino, que antigamente era só o playback, tinha que se reunir. Exatamente. E eu lembro que às vezes os regentes, eles copiavam a letra do hino No papelzinho, no papel, ali, lá no rádiozinho, parava o playback, ouvia de novo. ouvia, e tinha o trabalho de distribuir as folhas. E às vezes até na hora do próprio canto, né, o regente ia lá, distribuía as folhas. E esse é uma ponte, uma parte que evoluiu, porque tem o WhatsApp, coloca lá o hino, coloca lá a letra, já pode ajudar muito. E até mesmo na hora do próprio louvor, né, a gente observa alguns irmãos ainda estão lá com o celular acompanhando a letra. Isso é interessante, porque de uma certa forma isso é um benefício, né, para o líder, de regência, que ele pode utilizar esses recursos. E dentro, assim, só uma curiosidade, dentro dessa parte aí, já que essa tecnologia pode ajudar, mas na sua opinião atrapalha de alguma forma também, ou só traz benefício de compartilhar o hino lá? Assim, ajuda e muito mesmo, mas sempre tem aquele irmãozinho que não abre o grupo do WhatsApp, que não ouve a música direitinho, né? Mas isso aí é o de menos, mas ajuda muito mais do que atrapalha, com Mais do que certeza. atrapalha, então Com interessante. certeza. Então vale a pena aqui uma dica aqui para os regentes de vocais. Você está ouvindo a voz da experiência, colocou lá no grupo, tá? Eu vou te dar um auxílio. Sai marcando o nome dos irmãos lá no grupo para chamar a atenção, para eles poderem visualizar. Com certeza. Ouve os hinos, irmãos. Ouve o hino, olha a letra, para poder ajudar. Exatamente. Muito interessante. Continuando a nossa pauta aqui, eu quero fazer uma pergunta muito interessante para a gente ver essa questão do passo a passo da organização para esses grupos, para o líder que vai gerir esse grupo. Então, na prática, tá? Na prática, como funciona o processo de formação de um grupo, né? Pode ser de vocal ou coral dentro da igreja, desde o convite, né, aos participantes até a estruturação dos ensaios. Como é que você pode orientar uma pessoa que está nos assistindo, esse passo a passo na criação, todo o processo, desde a formação, começa lá pelos convites, né, convidando as pessoas, selecionando, até a estrutura dos ensaios e a apresentação na hora do culto. Certo. É bem simples, né, e prático. Pelo menos aqui na nossa igreja funciona dessa forma, né? Nós fazemos o convite à congregação, à igreja, aos irmãos, e quem sentir vontade e quem se sentir à vontade em participar dos vocais, sintam-se à vontade para participar, certo? O vocal é para todos. Para todos. Então, a partir do convite que nós fazemos para os irmãos, certo? E durante os ensaios, que no caso o planejamento é na quinta-feira, por exemplo, aqui na nossa congregação, na sede, nós temos ensaios na quinta-feira, né? Que é os dias que não tem ensaios. Aliás, culto. Então, funciona dessa forma. É simples, rápido, prático. Quem quiser participar, participa. Não tem aquela, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Quem quiser participar, participa, e estamos aí para adorar a Deus, né? Interessante. Então,
quando você fala assim, que é um convite para todos, né? Todos os irmãos devem se sentirem convidados a participar. E aí, desde que haja também a responsabilidade, o compromisso Exatamente. de estar nos ensaios. Exatamente. Ou, Não é só dizer que está participando, né? É participar de fato, né? Vir para os ensaios, né? Participar, porque no domingo é só para passar o hino ali, não é? É somente para passar. Na quinta-feira é que realmente tem os ensaios que a gente vai parar, vai ter cabeça e tal, parar, ensinar direitinho. Então tem que ter esse compromisso, né? De realmente participar do vocal, mas participar também dos ensaios. e aí, com base nisso, eu vou te fazer na verdade, uma curiosidade de observar esse departamento. A gente observa que alguns regentes, né, algumas igrejas, eles aproveitam ali sempre o final da EBD para ensaiar, ou após o culto para ensaiar. E, por outro lado, também observo que muitos vão falar: não, no pôr do EBD eu tô com fome, no pôr do culto tá tarde, quero ir para casa. Então, nessa situação, como é que o regente ele deve reagir a essas situações? Qual seria o conselho prático que você daria nessas situações? Porque quando a gente vê o anúncio, né? A irmã Janice está avisando que tem ensaio, a gente observa que às vezes alguns irmãos ficam assim, mas rapaz, como seria uma dica para esses regentes reagirem a essa negativa da parte dos irmãos que participam do vocal? Então, nós podemos. Eu posso até citar aqui mesmo exemplo de nossa igreja, né? As irmãzinhas, eu tenho meu almoço para fazer e tal, mas mesmo assim elas ficam e tudo, elas têm aquele compromisso de ficar, mesmo assim, tendo o almoço para fazer. E assim, para quem é regente, a gente fica assim triste, né? A gente fica triste porque às vezes a gente passa a semana toda se programando, se organizando, né? A gente cria aquela expectativa, porque eu como regente eu crio aquela expectativa, né? De eu escolho um hino, aí eu imagino como que vai ser e às vezes não sai como eu imaginava, não porque como que eu posso dizer? Às vezes não sai como eu imagino, não porque não foi feito um planejamento, mas às vezes requer mesmo ensaio. Às vezes, quando você não ensaia o suficiente, o louvor também não sai excelente. Então, o ensaio é justamente para isso, é um preparo. Você está se preparando para dar o seu melhor para Deus, né? Porque o louvor é isso, é você se doar, né, para Deus naquele momento da adoração, certo? Então, quando você passa a ouvir, né, essas reclamações, você se entristece, mas eu aconselho as regentes, não desistam, continuem, porque Deus levantou vocês, mulheres, para estar nesse ministério que é muito importante para a igreja. É muito, muito interessante essa questão, porque passa também pela questão emocional do regente. E na sua fala a gente percebe uma coisa interessante, que isso não quer dizer falha no processo, Sim, porque nesse caso não depende só do regente, não isso. depende só da liderança que está regendo, mas de um conjunto da obra. Sim, sim. Aí traz a ideia daquele ponto que você levantou sobre a responsabilidade de cada participante. E dentro dessa fala, eu acho uma coisa interessante aqui em Pedreiras, principalmente na regência do vocal. Eu não faço parte, mas observo. Sim. Quando tem um anúncio, né, e vai ter ensaio depois da EBD, a gente observa algumas reações, mas também eu percebo que o horário é cumprido direitinho. Isso. Esse é um ponto positivo Isso. e vale a pena até Sim. uma dica, né, para os regentes de vocais, Isso. sejam pontuais. Se você fala que vai Isso. terminar 10 horas, termina 10 Termine horas. 10 horas, é verdade. Isso Termina 10 horas. Você também tem que ser obediente, também tem que cumprir com sua palavra, né? Se dizer que é 10 horas, termina. Termina, porque eu acho que uma coisa chata que eu observo em algumas igrejas, né, e no meu tempo de jovem, uma coisa que me entristecia na hora do ensaio, que não, vamos ir rapidinho, é meia hora, esse meia hora, meia hora vai passando. não dava meia hora no relógio dele. Então isso desanima a pessoa, né, desestimula. Então vai uma dica aqui para você, tá? Seja pontual no horário que a pessoa não lá direitinho, a gente vai cumprir. Muito bom. E eu quero mudar um pouco de assunto. A gente vai
vou te fazer uma quinta pergunta e eu quero falar especificamente da cantata. Assim, uma coisa que eu admiro muito aqui em Pedreiras, né? É o segundo ano que eu acompanho, que eu vejo as apresentações e, por sinal, né, muito boa. Então, pensando especificamente na cantata, quais são os passos fundamentais para a sua construção? Começando o planejamento, a escolha do repertório, que eu imagino que não é fácil, né? Ensaios, integração com a orquestra e a apresentação final. Qual seria a dica desse passo a passo na formação de uma cantata? Então, a cantata, ela requer um cronograma, certo? Rigoroso. Então, desde o planejamento, o tema, né? Definir o tema teológico, que isso aí não é fácil. Então, o que que nós fazemos? Nós escolhemos uma cantata, nós vamos ouvir a cantata todinha, ouvir, ler as letras, observar. A gente manda para o nosso pastor Valberto, para ele analisar as letras, a melodia, isso tudo passa pelas mãos do nosso pastor Valberto. Vistoria. Exatamente, ele faz uma vistoria para saber o que pode e o que não pode. E nós, inclusive, eu quero agradecer a ele, né, por ele nos ceder essa oportunidade, porque realmente é algo que a igreja gosta, né? Os participantes gostam demais de apresentar a cantata. Então, o pastor Valberto, quando ele chegou, né, há 7 anos atrás, né, gente? Por aí, ele veio com essa ideia e deu certo. Para a glória de Deus, está dando certo, né? Tanto que são 7 anos de cantata. E eu, de verdade, é uma coisa que eu amo de verdade. Eu amo fazer aquilo. Eu amo os ensaios, sabe? De vir todo terça, quinta, sábado. Eu amo esse movimento todo. Então, precisa também de tempo, né, de um tempo, mais ou menos aí uns 4 meses, 5 meses, nós nos programamos, né, e a escolha do repertório, de selecionar também obras que venham se adequar ao vocal, né, a cada naipezinho, direitinho, se é uma obra difícil, se é fácil. Então, tudo isso nós observamos, né, que é para passar para os vocais, não é só chegar assim, ó, nós vamos apresentar essa aqui, não. Tem todo um processo, né, uma seleção e dá certo, graças a Deus, essas cantatas aí, 7 anos tem dado certo. Essa desse ano, de 2025, foi um desafio muito grande, né, porque é uma cantata muito alta, então, quando ouvimos ela, nós não vamos conseguir sim, e deu certo, ficou uma cantata linda, para a glória de Deus, e é isso, estamos aqui para ajudar. E sobre as questões dos ensaios, nós fazemos os ensaios separados, né? Cada voz, cada naipe faz seus ensaios separados, né? E depois nós só fazemos a junção e aí vem um ensaio geralzão até chegar nos finalmente, nas apresentações finais. Muito bom. O interessante é que, às vezes, né, algumas pessoas não têm a ideia da dimensão. Só visualiza a apresentação, bonito, ok, parabéns. Sim. A gente observa que há todo um trabalho por trás, a supervisão do pastor presidente, sim, pastor Valberto, porque alguns líderes podem pensar, não, eu vou escolher a pessoa, colocar lá. Então, eu quero ressaltar aqui a importância teológica, para não cantar heresia. Exatamente, é por isso que passa pela supervisão. Exatamente, pela supervisão do nosso pastor Valberto. Exatamente. Não é só escolher, não. Desde sempre, todas as cantatas, sempre, né, teve essa supervisão. Supervisão, revisão teológica, direitinho. Tudo direitinho. Se ele disser, ó, não pode, pois não pode. Se ele disser pode, tá ótimo, pois pronto. Tá ok. É bom porque evita uma tragédia lá na hora da apresentação, sair algo totalmente fora do padrão. Com certeza. E aí também dentro dessa questão eu tenho uma curiosidade minha. Assim, eu admiro o trabalho de vocês, já no segundo ano que eu acompanho, e todo o processo, a apresentação é bonita. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, nas vezes que eu acompanhei, tanto lá na praça quanto aqui no templo, na hora da mensagem vocês ficam em pé. Quando termina, como é que estão as pernas e os pés? Para falar a verdade, eu já até me acostumei já com isso, né? Até porque não tem nem como sentar ali, né? Onde
onde nós estamos na apresentação, não tem como sentar. E até que fica uma coisa desorganizada, por exemplo, tá ali na hora da mensagem e até uma reverência, né? Para nós é uma reverência estar ali na hora da pregação, nós estamos ali comportadinhos no nosso lugar, porque fica até uma coisa feia, você sair do seu lugar, fazer aquele movimento todo, e sabe que gente faz bagunça, né? A gente faz movimento, então faz aquele movimento todo, acaba atrapalhando o momento da pregação. Então, o ideal e o bonito é estar ali paradinho no seu lugar, ouvindo a palavra de Deus, né? E dá certo. Fica É bom bonito. pro pregador, que eu fiquei só pensando, rapaz, não posso demorar. Eu não posso demorar, que o povo tá em pé, então fica ligado, mas dá certo, graças a Deus. muito interessante. Continuando, ainda dentro desse contexto, eu quero te fazer uma pergunta interessante também, que é a nossa sexta pergunta. A gente viu essa questão do processo, da formação, Sim. não é só chegou e apresentou, tem todo um trabalho. Isso. Me parece que você falou um período de 4 meses, né? Para chegar até o dia. Às vezes até muito antes. Até muito antes. Então, sim. talvez 5 meses, 6 meses. Eu já estou, por exemplo, já pensando, eu já estou até pensando na cantata de 2026, 2026. né? E o musical também de Páscoa. Porque é um processo longo, né? Começar todo um processo, então tem que... a vantagem é que nós já temos a equipe consolidada, sim, então sim, isso já facilita muito. Mas é um processo processo longo, até chegar o dia da apresentação. Sim, com certeza. Uma coisa interessante também, vale a pena a gente destacar aqui, pessoal, que nós não estamos frisando a parte espiritual da oração, sim, porque isso é inquestionável. Isso, né? Com certeza. Tem que ter oração, sim, os irmãos certeza. Estão sempre em campanha de oração, orando junto, então não vão pensar que a gente não quer abordar, porque isso é indiscutível, tem que ter. Com certeza. Tem que ter. Com certeza. Então, interessante. Com base nisso, eu queria te fazer uma sexta pergunta. Quais são os erros mais comuns cometidos por igrejas, ou até mesmo ao organizar vocais, corais ou cantatas, e como evitá-los no dia a dia do Ministério Musical? Você me falou já está há 7 anos. Sim, né? 7 anos aí com a cantata, tem experiência com os vocais, né, com os corais. Sim. Então, assim, é um processo humano. Isso. Há uma ação divina, tem oração, tem todo o processo bíblico, teológico, espiritual. Mas tem também a participação humana. Então, isso é inevitável, vai ter erros, né? Vai acontecer erros. Isso. Então, quais são os erros mais comuns que você observa que são cometidos, tanto por parte da igreja, ao organizar vocais, corais ou cantatas? E como evitá-los? Há uma receita, um passo a passo que possa evitar esses erros? Olha, para mim é bem simples, porque muitas vezes a falta de organização, ela gera um desgaste, né? Ela gera frustração. E o interessante, como eu havia falado antes, é o planejamento. Né? É você se planejar. Então, por exemplo, se tratando da cantata, a cantata ela requer tempo, ela requer foco, disciplina, certo? Então, tudo isso existe um planejamento. Então, da mesma forma para a igreja, né? Se a igreja quer, né, fazer com que venha ter um vocal bacana, né, com louvores excelentes, então você tem que ter um planejamento, você tem que ter a organização, certo? Então, evite o improviso, né, coisas de última hora, né? Então, tudo tem que ser com decência e ordem. Para funcionar direitinho, tem que ser tudo, né, com organização, e vai dar certo, e dá certo. Eu acho interessante, você falou uma coisa bem pontual, que não deveria fazer parte do nosso dia a dia, muito menos, né, nessa questão da igreja, é o improviso. Isso. E a gente percebe, quem está no culto, ali ligado, prestando atenção, percebe quando o hino é improvisado. Exatamente. Percebe quando o vocal é improvisado. Isso. Se, apesar de não entender muito, mas a gente percebe até aquele irmão que não ensaiou, que não participou, o movimento dos lábios de uns vai para um lado, dele vai para o outro. Sempre tem, né? Sempre então a gente observa que o improviso deve ser um dos maiores erros a serem cometidos. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, né? Que temos muito aqui, e não só aqui, não só na nossa igreja, mas eu posso dizer que em todas as igrejas tem aquele irmãozinho que não participa dos ensaios, né? Que não está ali, mas no culto de noite ele está ali cantando, mesmo sem saber do hino, mas ele está ali cantando. Então a questão do improviso não dá certo, coisa de última hora não dá certo. E
quando é organizado, tudo direitinho e que tem disciplina, flui naturalmente as coisas, né? E dá certo, dessa forma dá certo. Eu observo também assim, pelo menos em Pedreiras não tem, da nossa observância, e temos observado, não tem, até por questão de liderança do próprio pastor Valberto. Mas a gente observa que outras igrejas, e talvez você não pontuou esse erro, porque não é uma realidade daqui, Sim. graças a Deus por isso. Não, eu quero que funcione, eu quero que funcione de qualquer jeito, coloca-se qualquer pessoa. Às vezes a pessoa ela não tem nem vocação para exercer a função. Às vezes também essa pessoa ela realmente não quer, ela aceita ali só para agradar a liderança, para agradar o pastor. A gente observa que isso também acaba sendo um erro. Graças a Deus, aqui em Pedreiras, né, o pastor Roberto, toda a liderança Criterioso. é criterioso e sempre vai em busca de pessoas que vocacionadas, esperando a oportunidade Sim. para desenvolver o papel. Mas eu observo que, tratando de um modo geral, alguns líderes cometem esse erro. Não, eu quero que funcione, aí pega lá, coloca qualquer pessoa e não vai funcionar. Isso. Tá? Nós Sim. acreditamos que nesse caso, nós já falamos que é indispensável a questão da oração, Sim. mas o líder ele deve buscar uma direção de Deus em oração para encontrar uma pessoa vocacionada. Eu lembro que você falou agora há pouco assim, minhas irmãs, não desista, não desista. Uma pessoa, para ela não querer abrir mão disso, é ter vocação. Que se não tiver vocação, ela diz, eu não vou endoidar aqui, verdade. eu vou largar de mão. Então a gente acredita que esse é um ponto interessante, né? Vale uma dica aí para os líderes que, ao começar essa formação, encontrar uma pessoa vocacionada. E dentro dessa questão da vocação, eu não tenho dúvida da sua vocação. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco disso com as pessoas que estão nos assistindo, como vocacionada, uma pessoa que tem esse chamado para fazer isso. Alguns momentos, diante dos desafios, das labutas, dá vontade de desistir, né? Mas aquela chama, aquele amor para fazer, senão vou continuar. Compartilhe um pouco dessa experiência aí com as pessoas que estão atuando e querem chutar o pau da barraca nos momentos de dificuldades. Então, eu, para falar a verdade, eu comecei com a regência, eu tinha apenas 15 anos. Então eu já tenho o quê? 35 anos, falando minha idade. Mas enfim, eu já tenho muito tempo que trabalho com regência. Então é algo que eu gosto de fazer isso. Então assim, o conselho que eu dou, né, que eu dou para as irmãs, é que continuem, mesmo que venham as dificuldades. Às vezes a sua congregação é tão pequenininha, né, e você tem poucas pessoas e você olha assim, meu Deus, tão pouca pessoa e eu queria tanto fazer um vocal. Faz com as pessoas que estão na tua igreja. Começa com pouco, que no muito o Senhor vai te abençoar. Então, se você tem essa vontade, né? Se você tem esse desejo, se você tem esse chamado realmente de regência, então continue, mães, não desistam, porque muitas vezes eu já quis desistir, eu já cheguei, olha, eu quero entregar, e muitas vezes eu falava isso, mas também no meu coração também tinha o desejo de continuar. Mesmo que tenham as circunstâncias, o dia a dia, a correria, né? Então, às vezes tem vontade de desistir. Eu lembro, eu sempre gosto de falar das minhas histórias, que eu quando eu casei, né, que eu engravidei e tudo, olha, eu aqui ensaiava com vocal e eu pausava ali e ia dar de mamar para minhas filhas. Então, assim, era algo que eu poderia desistir ali, eu poderia, né? Ah, não, eu poderia inventar desculpa, olha, eu tenho as minhas filhas, agora não dá mais para eu continuar, coloque em outra pessoa, mas não. Eu continuei com todas as dificuldades, mas eu estava ali porque era algo que eu gostava, era algo que eu sempre senti que é um chamado e eu gosto de reger. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto, eu amo de verdade. Muito interessante. E essa sua fala, né, me leva à nossa última pergunta do nosso episódio. Sim. Porque, assim, de um modo geral, nós estamos em uma igreja grande como Pedreiras, Sim. né?
Então, existem as igrejas grandes e isso facilita esse tipo de trabalho. Mas a gente deve olhar também para pequenas igrejas que têm poucos recursos. Então, diante disso, né, na sua experiência, eu até tentei fazer as contas, mas você falou rápido, se eu não estiver errado, e dá uns 20 anos de experiência. Por aí, Se eu não gente. estiver Muito errado a tempo. conta, foi mais ou menos Não isso. sou tão velha 15 a assim. 20, É, mas por aí. por aí, né? É. Então, com base nessa experiência, quais os conselhos práticos você daria a igrejas pequenas, ou até mesmo que têm poucos recursos, que desejam iniciar, desejam fortalecer seus departamentos, principalmente musicais? Então, de que forma eles podem fazer isso de forma sadia e sustentável para que esse ministério prossiga, não pare, não morra no percurso e continue exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus? Certo. Diante dessa pergunta aí, eu até me lembrei de Mateus 25:2, né, que diz, ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Mas o que que tem a ver, né? Então, eu imagino assim que quando você ensina o quê? Ensina a fidelidade nas pequenas coisas. Então, é um teste para você receber grandes coisas. Então, se você se coloca, se você se disponibiliza, né, em fazer, por exemplo, um vocal, como eu havia falado, um vocal tem poucas pessoas, mas investe nessas pessoas, né? Vai, ora ao Senhor, que o Senhor levanta muito mais. E, por exemplo, voltando para a cantata, que eu gosto de falar, por exemplo, a cantata. Você tem vontade de fazer uma cantata, por exemplo, na sua congregação? Você pode fazer. Você pode escolher canções simples, né, com técnicas simples, para que aquelas pessoas, né, as pessoas da congregação, elas venham se adequar ao tipo de voz, ao tipo, né, de músicas. Então, dá sim para você fazer, dá sim para você montar o seu vocal, basta você querer e orar ao Senhor, que o Senhor, ele sempre vai te abençoar. No pouco, mas ele sempre vai te abençoar. O segredo é não parar. O segredo é não parar, é continuar e crer que sempre vai dar certo. Dá certo em nome de Jesus. Em nome Até de porque Jesus. é para Jesus, para a glória dele, e Deus Exatamente. se responsabiliza em abençoar a sua obra. Exatamente. Lembrando que o foco, né? O foco, ela é a entrega emocional, é a entrega espiritual, é você lembrar disso aí, né? Que é algo espiritual e emocional. Então você tem como sim e dá certo. Se você colocar sempre Deus à disposição, né? Sempre na frente, vai dar certo. E sempre dá certo, porque é para a glória dele, né? Muito bom. E eu quero te agradecer Obrigada. por esse bate-papo. Acho que acabou o nervosismo, né? Na verdade, eu nem estava tão nervosa assim, Nem estava gente. tão nervosa. Então, quero te agradecer por participar do nosso episódio, aceitar esse desafio, trazer dicas importantes para... Eu espero que eu tenha ajudado aí as irmãs em alguma coisa. Se não, eu já peço desculpa por qualquer coisa, qualquer falha, e eu só agradeço. Não, nós acreditamos que tem ajudado sim, vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria encerrar o nosso episódio de hoje. Eu vou imitar a Rebeca, eu aprendi isso com a Rebeca. Eu quero encerrar o nosso episódio de hoje. Queria que você olhasse para a sua câmera e você deixasse aí uma mensagem para regente de vocais, na área que você tem vocação, que você atua. Se você pudesse dar uma palavra de Deus para eles, deixe o seu recado. E com esse recado, nós estamos encerrando o nosso episódio. Lembrando que nós aguardamos você no próximo episódio, em nome de Jesus. Então deixe o seu recado para a glória de Deus. Amém. Salmos 22:3 diz: Deus habita no meio dos louvores. O louvor não é apenas uma música, mas um lugar de adoração, onde a presença de Deus se manifesta de forma especial. Então eu quero deixar um recado importante para nossas irmãs. Irmãs, não desistam, continuem, porque o Senhor é contigo. Então, quando você encontrar as dificuldades, lembre-se que Deus que te sustenta em todo o tempo, certo? Então, se você está no lugar que você está, é porque Deus quis que você estivesse. Então, que você possa honrar também com esse compromisso para a glória de Deus.